Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Como vai? Agora a gente vai dar continuidade na etapa um, com a unidade 2. Né? Na aula passada nós vimos a América do Norte, Estados Unidos e um pouquinho do Canadá, agora a gente vai ver o México, que é o único país latino-americano que faz parte da América do Norte. Tá certo? Vamos dar prosseguimento. Bom, esse é o mapa político do México, tá, pessoal? Na região a norte, nos estados da Baixa Califórnia, Sonora, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Novo Leão e Tamaulipas, a gente tem a fronteira física com os Estados Unidos, né? Nessa região, deserto de Sonora, Chihuahua ali, a gente tem também a presença daqueles chamados coiotes que fazem a travessia, né? Você já deve ter ouvido falar dos imigrantes ilegais que buscam os Estados Unidos, né? Basicamente essa questão se dá ali nessas zonas fronteiriças, né? A oeste a gente tem o Oceano Pacífico, e a leste nós temos o Oceano Atlântico banhando o México, né? É um país relativamente grande, não é um território pequeno, muito dividido, muitos estados, muito complexo em sua formação, né? É um país interessantíssimo, né? Cabe lembrar, o México tem cerca de 35 áreas de patrimônio tombados pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade, né? O México tem as segundas pirâmides, depois das pirâmides do Egito, as pirâmides do México, as pirâmides pré-astecas de pirâmide do Sol e pirâmide da Lua, são as segundas pirâmides mais altas do mundo, né? Depois do Egito, né? As pirâmides de Gizé, se eu não me engano. Então, fica perto da capital, da cidade do México, essas pirâmides. Então, é um país muito rico culturalmente, rico de história, né, história política. Tá? Essa área aqui no Oceano Atlântico, a leste, pessoal, essa área circular que vai do estado de Yucatán, ali na Península de Yucatán, até Tamaulipas, é chamado como Golfo do México. Né? Essa área também é muito importante. Vocês já devem ter ouvido falar dos furacões que acontecem nessas áreas. Né? Essa área oceânica do Golfo do México, ela é muito, são águas mais rasas e uma área muito quente. Então ocorre uma intensa evaporação, o que gera nessa região muitos furacões, dependendo da época do ano, né? Aqueles furacões todos que depois, geralmente, eles seguem para o norte, atingem a Flórida, parte dos Estados Unidos, né? Então, é, é bem interessante a história desse país, desse povo, da população, sua formação, e vamos seguindo. Perfeito. A gente pode falar de México de forma geral, né, gente? O que a gente lembra quando fala de México? Pimenta, o Dia dos Mortos, né? Que é a festa tradicional que eles comemoram, né? Comida mexicana é muito famosa, as pirâmides astecas, né? São muito famosas. Mas pouco se sabe de fato da formação desse país, né? Um país tão próximo, né? De sua língua, tão próximo da gente, relativamente próximo, né? Nosso continente vizinho aqui. É importante e interessante lembrar, gente, que essa questão dos continentes são divisões políticas, né? Não existem linhas que dividem os territórios, né? São linhas imaginárias, né? Então, é um território relativamente próximo, muito semelhante mais culturalmente aos países andinos, né? Os países de língua espanhola da América do Sul, mas também temos nossas semelhanças com esse país. Né? Eu gosto sempre de lembrar que o México teve a primeira universidade da América do Norte, se eu não me engano, data de 1550, 51, foi no México também. Né? Então, é um país riquíssimo. Pessoal, o relevo, basicamente, se vocês lembrarem da aula anterior, é uma continuação, né, daquelas cadeias de montanhas de média altitude da América do Norte. Lá no México, eles chamam de Sierra Madre Ocidental e Sierra Madre Oriental. Né? Elas basicamente adentram o território mexicano, mas também tem o Planalto mexicano, que permite, né, uma variação, digamos assim, de relevo, de clima, de bioma, de biosfera. Então, é um país variado nessa questão também. Né? Está na zona ali tropical, então é um país muito quente, principalmente nessa área ali na Península de Yucatán, né? Essa área é muito turística, né? A questão do Caribe, das ilhas do Caribe ali, é uma região muito turística também. Né? É importante lembrar que o México tem um grande incremento turístico, né? Muito da sua economia, com certeza, é por esse incremento turístico, né? Do,
das belezas naturais. É um lugar lindo, né? Cenicamente falando, né? A gente tem os cenotes ali na Península de Yucatán, que são cavernas enormes com águas cheias de água, né? Essas águas são cristalinas em sua maioria. Então é uma região de mergulho. É um relevo bastante variado, bem interessante. As áreas mais planas elas se formam mais ao sul, né? Ao fim da Serra Madre Ocidental, se pode chamar assim, mas na área do Golfo do México, né? Essa pontinha, digamos assim, do México, ela tem mais planícies, né? Uma área mais plana e mais baixa, não tem um relevo tão acentuado assim. Só a título de curiosidade, né? A gente tem aqui a oeste do país, a gente tem o Golfo da Califórnia, né? Como vocês podem ver aqui, perto do deserto de Sonora. E nós temos bem a norte, com a fronteira com os Estados Unidos, a cidade de Tijuana e a Ciudad Juárez. Né? Essa região aqui, pessoal, já foi considerada uma região mais perigosa do mundo, por conta da questão dos cartéis, né? Dos cartéis mexicanos, né? A influência americana também nessas cidades ali aumentava essas tensões, né? A guerra contra as drogas, essa coisa toda. Então, essa região já foi uma região perigosíssima. Né? Você tem até hoje algumas cidades no México, por conta dos cartéis, né? Dos cartéis de drogas, uma questão muito presente ainda, né? Para a população mexicana. Tá? Perfeito, pessoal. Agora aqui um pouco da história, né? Dos povos pré-colombianos. Por que povos pré-colombianos, gente? Porque são povos que se estabeleceram, que tiveram seu auge de domínio antes da chegada de Cristóvão Colombo, 1492, se eu não me engano, né? Nas Américas. A gente convencionou chamar ali por volta de 1500, né? A gente tem esses movimentos na América do Norte, né, com os franceses, os holandeses, a gente tem esse movimento com os espanhóis na América Central, América do Sul, com os portugueses aqui, né, na América do Sul. Então esse incremento alterou muito essas populações de forma a dizimar de fato. Né? Importante lembrar também que os incas não foram registrados no México. Tá? A gente tem astecas e maias no México. Né? Que foram populações pré-colombianas que foram localizadas. O Inca já está mais para a América do Sul, Peru, e aquela região já fica para uma outra aula. Gente, esse é um contexto muito complexo, né? São muitos grupos humanos, muitas histórias para entender esse contexto. Né? A gente teria que se debruçar de forma mais pincelada sobre esses temas, né? Tanto sobre a civilização asteca quanto a civilização maia. Tem muitas histórias, muita coisa interessante. Eles usavam, os astecas usavam uma rocha para purificação da água, que até hoje nós utilizamos em alguns filtros mais rudimentares. Né? Então eu poderia passar horas aqui falando sobre as vestimentas, né? As tecnologias de cultivo, de previsão do tempo, né? Sobre esses grupos, né? Como eles canalizavam os rios de forma a jogar água para onde eles queriam, e essa água voltava, eram comunidades mais sustentáveis, muito mais sustentáveis do que hoje, né? Do que os próprios europeus que chegavam lá. Eles eram grupos mais que tinham hábitos de mais limpeza do que os próprios europeus, né? Limpeza corporal, limpeza do seu lugar de convivência. Né? E nesse contexto eu queria deixar aqui registrado 2 filmes muito importantes, que eu acho que são filmes. Um deles é um filme histórico, que é um registro histórico, eu acho uma grande obra, que chama-se 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme relativamente antigo, mas é uma obra incrível para quem quer entender esse contexto da chegada, do encontro dos colonizadores com esses povos e como esses povos foram desestabilizados, né? Como esse encontro foi cruel, digamos assim, para aqueles que aqui estavam, né? Muitas vezes nem tão proveitoso quanto os europeus esperavam. Né? 1492, A Conquista do Paraíso. Esse é um filme mais sério, mais histórico. Existe um outro, que é do Mel Gibson, chamado Apocalipto, que conta um pouco da história dos maias, se eu não me engano. E esse é um filme mais assim de ação, é um filme mais lúdico, né? Não é um filme tão histórico. Mesmo assim, você consegue captar
algumas questões ali da cultura, né? Tem uma cena de um jogo clássico de futebol, que é com uma bola de borracha que eles faziam, né? Das seringueiras. Então, que é um jogo deles, de futebol entre aspas, né? Eu não sei o nome desse jogo, mas eles jogavam um jogo com uma bola, essa bola tinha que passar por dentro de um círculo, enfim. É super interessante você perceber alguns aspectos da cultura desses grupos. Então fica a dica desses dois filmes aí para quem quiser se aprofundar no tema. Pessoal, pelo seu território grande, né, o México ele é variado, né, de relevo. Né, a gente tem região montanhosa, nessas regiões mais altas você tem um clima mais ameno, mais frio, né, que é a questão da altitude que confere essa possibilidade. E nessa região ali chamada Bolsão de Mapimi, né, é uma área de deserto um pouco que se encaixa ali. Beleza, pessoal. Lembra que eu falei para vocês da composição étnica lá no início? Né? A gente tem esses grupos indígenas, né? Pré-colombianos que habitavam essas regiões. No caso do México, nós temos os astecas e os maias, que eram, tecnologicamente, nós podemos dizer que eram os grupos indígenas mais avançados, né? Nessas questões todas que a gente já pincelou. Então, hoje, a composição étnica do México não podia ser diferente, né? Cerca de 60% da população são considerados indígenas, né? Ou que tem uma composição étnica indígena, né? E algum em minoria ali nós temos brancos, enfim, desse incremento europeu ao longo dessa história. Também falei lá atrás para vocês desses movimentos populacionais que buscam os Estados Unidos, né? Nós temos é um país ainda em desenvolvimento, o México muito parecido com o Brasil nas suas questões econômicas. Claro que diferente, né? Obviamente, são países com histórias diferentes. Por exemplo, o México já fez a reforma agrária em 1910, 1911, né? Então, assim, tem algumas diferenças, mas ainda assim é um país em desenvolvimento, tá? Então, muito dessa população que faz fronteira com os Estados Unidos, né, ou das regiões também mais ao sul, que não fazem fronteiras, eles buscam os Estados Unidos em busca de um trabalho, de uma vida melhor, de uma melhor situação econômica. Acontece um movimento também muito parecido com os boias frias aqui no Brasil, né? Que são mexicanos que vão para os Estados Unidos para trabalhos temporários, né? Às vezes para colheita de algum produto específico, para fazer uma atividade sazonal que só acontece em determinada época do ano. Depois esses grupos voltam para o México. Ou aqueles que buscam, né, a moradia fixa, né? E ficam às vezes vivendo nos Estados Unidos de forma ilegal, né, correndo esse risco aí de serem deportados e tudo. Mas às vezes a vida da pessoa economicamente está tão ruim ali no México, uma região pobre, uma cidade, né, sem acesso aos serviços gerais da vida, então que ele busca, né, às vezes a condição de ilegal nos Estados Unidos é melhor do que a condição legal para ele da sua cidade de origem, né? Então são questões bem complexas. Perfeito. Com relação aos movimentos populacionais internos, pessoal, a gente tem o famoso êxodo rural. Né? No México, você tem as grandes cidades em grande crescimento, acentuado, né? Principalmente a cidade do México, a capital, né? Monterrey, Guadalajara, né, Veracruz, são cidades que estão em crescimento acelerado. E essas populações das áreas rurais, onde estão sendo tomadas também pelas grandes monoculturas, né, muitas vezes elas ficam sem condições de trabalho e buscam essa melhor condição de vida nas cidades, né, nas cidades industrializadas, onde você tem um maior fluxo econômico, né, de serviços, de indústrias de todo tipo. Então há esse êxodo, né? As pessoas saem das áreas rurais menores, vão em busca das grandes cidades. As grandes cidades ficam muitas vezes abarrotadas de gente, né? Você tem ali também a geração de problemas sociais graças a essa característica. Né? Mas é um movimento muito semelhante com o movimento do êxodo rural brasileiro. Né? Hoje a gente tem as grandes cidades brasileiras sendo buscadas pelas populações do interior, né, das cidades menores que buscam melhores condições de vida, em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então essa foto também, só para a gente finalizar, é interessante. Né? Aqui é o muro que divide a fronteira
da cidade de Tijuana com a cidade de San Diego, né, na Califórnia, se eu não me engano. Então é interessante, né? A cidade grande aqui já em pleno desenvolvimento, né? O México aqui, né? E a outra cidade, os Estados Unidos, né? E a presença desse muro é meio forte essa imagem, né? Como se as pessoas fossem proibidas mesmo de ir e vir ali, né? Essas questões fronteiriças são bem complexas, né? A gente tem muitas obras que abordam essa questão da fronteira ali dos Estados Unidos com o México, né? Obras que eu digo livros, filmes, documentários, né? Tem bastante material nesse sentido, tá? Esse aumento populacional se dá de duas formas, né? É bom ter isso em mente. A questão do êxodo rural, as pessoas vindo de outras áreas buscando uma qualidade melhor de vida, uma situação econômica melhor, e a própria questão da natalidade, né? E geralmente em países mais desenvolvidos ou em desenvolvimento, desculpa, em países menos desenvolvidos ou em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil e do México, nós temos populações com alta natalidade. Então, nasce muita gente, né? Então, você tem uma população grande, onde nasce muita gente, e ainda nós temos o incremento do êxodo rural. Essas pessoas que buscam das cidades menores, das cidades do país, que buscam essas grandes cidades, né? E tudo isso faz a população aumentar de forma muito rápida. A cidade do México também, gente, já foi já uma das maiores cidades do mundo em termos populacionais. Se eu não me engano, já esteve em primeiro lugar como a maior cidade do mundo, né? Hoje não tem mais esse status, né? Hoje a Ásia vem aí com força, né? A Índia, a China. Mas nós temos nessa imagem o que é considerado uma das maiores favelas não é a palavra, porque favela eu acho que é em cima de morro, né? Mas a gente pode dizer uma das maiores comunidades do planeta, né? Que se chama Neza Chalcoritza, que fica na cidade do México, claro, né? E é uma grande população em situação econômica desfavorecida, né? É considerada uma das maiores favelas do mundo atualmente. Perfeito, esse assunto é importantíssimo da gente pontuar, né? Atualmente, gente, apenas 10% do seu produto nacional bruto, né, ou da produção nacional econômica do país vem da agricultura, né? O que significa que a sua produção primária, apesar do grande território, é uma produção baixa, quando comparado com os outros países, né? Quando comparado sobretudo com os outros setores econômicos do México, né? A gente pode ver aí que 24% do incremento financeiro monetário vem da indústria e 29% do setor de serviços. Serviço é comércio, todos os serviços do dia a dia, né? Quando você pede uma pizza, quando você vai comprar um pão, quando você vai numa clínica tratar do seu dente, um exemplo, né? São serviços, né? Então o setor de serviços geralmente tende, em lugares de muita população, tende a ser robusto, né? A indústria depende da história e da formação do país, daquele território, né? Hoje o México tem uma indústria muito forte, apesar de seu histórico, né, sobretudo o incremento americano, né, os Estados Unidos investem muito nessa questão nessa questão no México por terem terras mais baratas, né, eles buscam a instalação dessas indústrias muitas vezes no México, né, automobilística, a questão do petróleo, que também, né, o México tem, a gente vai chegar lá, o México tem a sua própria empresa de petróleo. E uma parte disso é da agricultura, a menor parte disso é da agricultura. Então a gente pode dizer que o setor que mais contribui para a economia, para o dinheiro do México, é o setor da indústria, o setor de serviços, desculpa, em segundo lugar o setor da indústria e em terceiro lugar o setor da agricultura ou a produção primária. Lembrando, gente, que muitas vezes essa parte dessa produção primária são grandes monoculturas, né, de uma coisa só. Não é aquela produção familiar do qual a gente geralmente se alimenta, né? Perfeito, pessoal. Então, a partir de 1910, mais ou menos, né, 1911, com a Revolução Liberal, né, nós temos ali naquela época, no início do século XX, um entendimento de que era necessário fazer uma reforma, uma melhoria para essas terras. A população estava muito relegada, estava muito abandonada.
né, empobrecidas, sem acesso à terra, a direitos à produção, né? Então há um movimento né, no início do século ali que parte dessas terras elas vão ser reformuladas, né? Então um pouco tempo depois, a partir de 17, uma nova Constituição determina que o Estado ele detém o domínio dessas terras, das águas, né? Então isso vai ser começado a ser feito um trabalho para distribuição de terras a pequenos agricultores, para que isso seja mais equânime, mais igualitário, para que você não tenha poucas pessoas com muitas terras e muitas pessoas faltando terras, que é o caso que ocorre no Brasil, por exemplo. Né? A gente pode separar assim. Aqui no Brasil, como nós não tivemos a reforma agrária, ou nem nada parecido a uma reforma agrária primitiva, ou a um trabalho social como foi feito no México, né? Nós temos aqui problemas agrários ainda graves de concentração de terras, terras sem uso, né? Terras sem uso ainda com proprietários privados ou da própria União. Então a gente tem um problema agrário um pouco mais complexo aqui no México. Digamos que parte desse problema foi resolvido a partir de então, né? Do início do século, quando é feito um esforço, né, para que essas terras sejam mais igualitariamente distribuídas para as populações produzirem, viverem do seu sustento ou do comércio dos seus produtos. Tá? Pessoal, é interessante que no México eles têm os chamados ejidos, né? Eu espero que seja assim que fale, eu não sei se eu estou falando errado, ou ejidos, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Perfeito. O ejido é uma propriedade comunal, geralmente compartilhada por um grupo de famílias. Né, pessoal? O que é isso? Uma propriedade comunal, comum a todos. Um pedaço de terra onde esse grupo de famílias usa aquele espaço para subsistência, né, de produtos. Os produtos cultivados no México são muito semelhantes ao Brasil. Né? Nós temos um clima tropical e tudo. Então a gente tem essa semelhança. Né? O milho é muito importante para a cultura. Né? Se eu não me engano, para os astecas e para os maias, ou para os maias, o Deus fez o homem do milho. Né? Então essa cultura já era muito forte, isso permanece até os dias de hoje. Né? Os produtos do milho, a própria o taco, né, ou a quesadilha, né, a comida deles, se eu não me engano, é uma massinha com a base feita de milho. Lá eles têm dezenas de tipos de milhos diferentes. Mas o interessante é a gente perceber que no México existe esse título do ejido, né, que é essa propriedade comunal, que é uma forma de você também trazer uma melhor assistência a esses grupos, né, que muitas vezes também você valorizando o campo, você incentivando através de incentivos do Estado, incentivos do governo, para que essas populações permaneçam nos campos, produzam, né, você tem dois ganhos. Você tem a produção de alimento, né, de forma saudável, de forma, né, um alimento familiar para consumo direto, para essas populações mais próximas, e você evita o êxodo rural. Se essas populações elas lembram do êxodo rural, as pessoas indo para as cidades, enchendo cidades, se esses grupos estão produzindo nas suas áreas rurais de forma digna, eles não vão buscar essas melhores condições econômicas lá na cidade. Então, socialmente são movimentos muito importantes, tá bom? Como eu falei, gente, nesse texto vocês podem ver como a questão climática acaba sendo definitiva para a questão produtiva, né? Onde as culturas se adaptam da forma que é possível, né? As populações fazem isso da forma que é possível, dentro do clima, dentro da altitude permitida, dentro do que você tem disponível, da quantidade de chuvas e tudo mais. Então, os principais produtos primários, né, do México, hoje, sua principal produção agrícola é o milho, o algodão, o café, a cana e o trigo, muito parecido com o Brasil. Né? O Brasil, em menor monta, produz menos trigo, mas também produz na região sul, se eu não me engano. Né? Mas, de forma geral, a cana, o milho, o café, o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, né? Então é bem semelhante isso aí. Beleza, pessoal. Com relação à questão do petróleo e do gás natural, né, e dessa rede de distribuição desses produtos, né, quem controla é a Pemex, que são as Petróleos Mexicanos. É uma empresa de economia mista, igual a Petrobras. Né? Vocês devem ter ouvido falar na Petrobras. Eles têm esse controle no território com relação aos recursos energéticos. Tá? O México é um dos principais países hoje de produção de prata, né, uma prata muito conhecida.
né? Mas produz também, faz a mineração no seu território de outros produtos em menor monta, né? Como vocês podem ver no texto. É preciso que vocês leiam o texto, pessoal. O detalhe está no texto, né? Eu passo só a ideia geral, tá bom? Novamente, o México é o pioneiro, né, nessa questão da industrialização aqui, dentro do contexto latino-americano, né? Em 1934 já cria esse banco de desenvolvimento para fomentar a indústria, a industrialização do seu território, tá? Hoje em dia a gente tem muito forte a indústria no México, como vocês podem ver no slide, alimento, a questão têxtil, né, tecidos, né, metalurgia, automobilística, químicas e turismo. O turismo, como eu já havia dito, é um incremento, né, importante na sua questão econômica, apesar de não ser propriamente uma indústria, né? Essa foto aqui é o centro da cidade do México, pessoal, o centro administrativo, né? É um lugar muito bonito, um lugar histórico. A cidade do México ela está afundando, né? Tem um problema geológico que ela está afundando cerca de 1 metro, ou um pouco menos que isso, por ano, se eu não me engano, por conta das questões dos aquíferos. Então a gente tem um problema geológico ali que eles vão ter que. É semelhante a Veneza, né? A cidade está afundando, mas é uma cidade muito bonita. Parte das construções mais modernas já são feitas para sustentar terremotos, né? Que é um país que se encontra perto de uma das falhas, né, geológicas que causam terremotos. Então o México, volta e meia, sente terremotos, né, o que também é o país, né, a sua cultura vai ter que aprender a lidar ao longo do tempo com essas questões físicas, né, não tem como fugir. Esse é um ponto interessante da gente atentar também, né? As cidades com maior incremento industrial, as cidades onde tem as maiores indústrias são essas aqui: Cidade do México, Monterrey, Guadalajara e Puebla, né? O que acontece? Essa imagem é uma indústria têxtil, pessoal. Geralmente são indústrias gigantescas, onde as pessoas ficam trabalhando por muitas horas, né? Os direitos trabalhistas geralmente não são como no Brasil, né? Essas pessoas podem aí ter horas de trabalho a mais do que é estabelecido pelos direitos brasileiros, do que a gente está acostumado, por exemplo, né? Sobretudo, o interessante de entender é que as indústrias, sobretudo as indústrias americanas dos Estados Unidos, buscam esses territórios mexicanos para instalar suas indústrias. Por quê? Porque lá, vamos pensar na lógica do americano ou do europeu que está querendo instalar uma indústria. Eu quero instalar uma indústria têxtil, como essa que está na foto, ou então uma indústria de carro, né? Onde é melhor para eu colocar? Aqui nos Estados Unidos, onde o terreno é caro, onde eu vou ter que pagar caro para o meu funcionário, dar direitos trabalhistas para eles, né? Vários direitos, várias formas de você garantir a qualidade de vida daquele trabalhador. Ou eu vou colocar a minha empresa lá no México, onde a terra é mais barata, a construção da indústria vai ser mais barata, as peças, o acesso às coisas e, sobretudo, a mão de obra. As pessoas, eu vou ter que pagar menos para essas pessoas e elas vão poder trabalhar por um período de tempo maior, né? Então é um pouco injusto esse jogo do econômico, né? Do sistema do capital. Então essas indústrias vão ser instaladas no México, né? Eles vão ter o benefício ali, ainda que momentâneo, mas o lucro principal vai ficar para a sede, né? Para esses outros países onde buscaram esses países. Isso acontece em maior monta também com os países asiáticos, né, pessoal? Tenho certeza que vocês já viram em alguma roupa de vocês, ou em alguma mochila, algum produto que vocês compraram, né, lá, made in China, made in Taiwan, né, feito no Paquistão, feito em Bangladesh, né, feito no México. Então é mais ou menos essa lógica. Esses lugares são buscados porque apresentam condições econômicas mais rentáveis para aqueles que querem instalar suas indústrias, né? E por isso também você tem esse forte incremento industrial no México, pelo baixos salários, pelas boas possibilidades econômicas que as empresas de outros países têm em instalar suas indústrias ali, tá? E o comércio que é muito forte no México também, é um grande exportador de matérias-primas, né? Assim como o Brasil, nós temos uma produção primária alta de exportação, né? Pensando no comércio internacional, mas a dependência é muito forte ainda,
né, grande parte ou mais da metade, né, dos seus produtos de importações e exportações é feitas com os Estados Unidos. Então você tem uma dependência muito forte ali dos Estados Unidos, né, em primeiro lugar pela proximidade física e depois pelos acordos econômicos que foram estabelecidos. Tá? É uma grande expectativa no país também a questão do petróleo, vem se descobrindo novas jazidas, né, assim como no Brasil, muito semelhante, mas ainda não se tem um aproveitamento econômico desejado. Tá bom, pessoal? E a gente termina o México por aqui. Se aprofundem pelo material, né? Busquem novas informações na internet, tá bom? Isso aqui é um apanhado geral para a gente ter uma noção do todo. Beleza, pessoal? Até a próxima unidade.